Quero amar sem distinção e preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender, que no brilho de perfeições quero andar.
as palavras cantadas aqui, ó Pai, por nós, mas que seja uma realidade nas nossas vidas, que o Senhor venha nos restaurar, nos renovar, mesmo, ó Pai, em dias difíceis, em momentos, ó Pai, que nós achamos, ó Pai, que as coisas não vão melhorar, mas que o Senhor esteja nos dando força, ó Pai, para poder a cada dia abrir o nosso coração, para que o Senhor venha renovar a nossa força, para que o Senhor venha restaurar dentro de nós a nossa fé em Ti. A nossa oração nessa noite, Pai, crendo que o Senhor pode todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom, né, nós estarmos iniciando o nosso dia, buscando a presença de Deus, estudando a sua palavra. Há uns 2, 3 domingos atrás, nós iniciamos também a escola dominical, né, o nosso culto de manhã e à noite. Hoje eu estarei compartilhando com vocês pela manhã, dando continuidade ao nosso tema, aos nossos estudos, né, o templo, fora do templo, né, como podemos ser o templo sem estarmos nos reunindo no templo. E eu estarei compartilhando hoje pela manhã e à noite será o pastor Marinaldo e estará também, né, celebrando a ceia. Então vamos acompanhar, vamos participar agora desse nosso estudo e nos preparando também, preparando aí na sua casa o alimento, também, né, o cálice, o pão, para que estejamos participando e acompanhando à noite no culto da ceia. Hoje eu quero estar compartilhando com os irmãos em Esdras, capítulo 7, versículos 6 e 10, nós vamos estar usando alguns outros textos paralelos também. Isso porque, como nós temos estudado sobre sermos o templo sem estar no templo, no domingo passado nós falamos sobre o atleta cristão, comparando, né, como podemos glorificar a Deus em outras áreas da nossa vida, comparando a carreira cristã à vida de um atleta, né, como devemos ter objetivos a alcançarmos para a nossa vida eterna. Como podemos fazer isso com domínio próprio e também com perseverança. E hoje nós estaremos falando, né, sobre sermos o templo sem estar no templo, compartilhando da importância da presença de Deus na nossa vida, na nossa devocional, na nossa vida diária, no nosso estudo, na presença de Deus, né, na nossa vida devocional e também a nossa vida de oração. Tem um livro que edificou muito a minha vida, né? Terminei de estudar essa semana. Ele tem como título Mentores segundo o Coração de Deus, do pastor Wayne Cordeiro. E ele fala exatamente sobre isso, né? Quem são esses mentores? Quem são esses conselheiros que nós podemos encontrar, que nós podemos ter na nossa vida? Nós temos isso, né, na nossa experiência diária, no nosso dia a dia, né, nos nossos afazeres, quando nós aprendemos. Eu já disse isso outras vezes, né, que costumo aprender muito, né, observando a vida de outras pessoas, aspectos que são positivos, para que a gente possa tomar como lição para nós, e também, às vezes, né, aspectos não tão favoráveis, mas que nós também podemos aprender, que podem evitar com que estejamos cometendo, né, que estejamos também evitando, como podemos evitar, melhor dizendo, erros, né, e passarmos por estas mesmas experiências desagradáveis na nossa vida. Como é uma escola dominical, como nós estamos falando também fora do templo, mais uma vez, pela segunda vez, eu estou fazendo isso na varanda da minha casa aqui em Machado, uma paisagem bonita. Então os irmãos vão observar algum barulho diferente, motos subindo, carro, às vezes algum passarinho cantando, mas através disso, né, nós estaremos aqui, não vai atrapalhar em nada, né, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Quero estar lendo um texto bíblico, Esdras 6, melhor dizendo, Esdras 7, versículos de 6 a 10, que diz assim: Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel,
e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedera tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei, pois o 1º dia do 1º mês partiu para a Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto no seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quero estar compartilhando com os irmãos sobre este texto, sobre algumas lições importantes aqui, como já havia dito, e em relação a alguns aspectos importantes aqui da vida de Esdras. Desde o versículo 6, que nós lemos, quando ele se dirige à presença do rei, solicitando ali para que eles possam ir a Jerusalém, o rei ele é quebrantado e o rei concede, porque percebe que Esdras ele estava buscando a direção de Deus, e fala que o rei concedeu tudo quanto lhe havia pedido, porque a boa mão do Senhor seu Deus estava sobre a sua vida. E é neste sentido, é neste aspecto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, sobre a presença de Deus em nossa vida, buscarmos a direção, a mão de Deus para dirigir os nossos passos, para dirigir a nossa vida. E no caso aqui do primeiro personagem que nós estamos falando, que é Esdras, o versículo 9 também diz que ele chegou até Jerusalém porque a boa mão do Senhor Deus estava sobre ele. É muito importante quando nós realmente, e nós compreendemos isso, nós que temos discernimento cristão, que compreendemos, ao observarmos a vida de uma pessoa, percebermos que naquela vida ali está a mão de Deus, está a direção de Deus. Quantas vezes as pessoas observam, por passarem próximo a alguma pessoa, que aquela pessoa realmente é uma pessoa cristã, pela sua maneira de agir, pela sua maneira de falar. E o texto ele destaca aqui 3 coisas importantes em relação à atitude de Esdras, o que fazia, e o que faz também com que ele seja esse mentor para nós hoje, com que ele sirva de exemplo para nós, como ele serve de conselho e de conselheiro também para nós hoje. E o versículo 10 diz que Esdras ele tinha um coração disposto. Um coração disposto para quê? Para buscar a lei do Senhor. E isto é algo que envolve o aspecto do tema que nós temos falado, de sermos cristãos, sermos o templo sem estar no templo. Porque quando nós dispomos o nosso coração para buscar a lei de Deus, não é algo que deve ser feito somente durante as atividades da nossa vida na igreja, mas é algo diário, deve ser a minha vida de comunhão com Deus, deve ser a minha vida devocional, a minha vida de estudo da palavra de Deus. E uma das coisas que o autor ele ainda coloca aqui no seu livro é exatamente sobre isso, sobre a importância de nós dedicarmos um tempo diário, porque os maiores mentores, os maiores instrutores, conselheiros que nós podemos encontrar, eles estão citados na Bíblia. E uma coisa que é importante, que a Bíblia fala também para nós, é que ela não fala só das virtudes, ela não fala só dos pontos
positivos em que esses autores eles nos ensinam, mas ela fala também sobre, às vezes, um momento de pecado, um momento de fracasso, um momento em que eles tiveram uma atitude que desagradaram a Deus, tudo com o propósito, com o objetivo de nos ensinar. Quando fala de Davi, por exemplo, fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Davi, em muitas das batalhas que ele saía, ele chegou a dizer, né, a consultar a Deus se ele deveria sair para aquela batalha ou não, e mediante, né, ali a resposta de Deus, ele sabia se ele deveria, ou ele tinha o discernimento, né, pelo conhecimento que ele tinha também da Bíblia, se ele deveria ou não ir para aquela batalha, se ele deveria ou não ir para aquela guerra. Da mesma forma que Moisés também, quando ele chega ali, né, que Deus o chama para a sua obra, ele chega a questionar isso, ele chega a dizer, olha, se não fores conosco, não nos envies. Como saberá o teu povo que podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Ou seja, Moisés, ele não queria ter um ministério, ele não queria ter uma vida, né, sair para o campo de batalha, sair para fazer aquilo que Deus havia designado para ele, se ele realmente não tivesse certeza da presença de Deus. E em um outro momento também, aqui num outro texto, nós podemos ver que ele chega a dizer essas palavras, né, suplicando, pedindo a presença de Deus sobre a sua vida. E Deus pôde confirmar através da vida dele, né, o chamado, aquilo que tinha para ele. José, né, quando Deus fala ali que José era um homem segundo o coração de Deus, o que ele fazia, né, Deus abençoava, ele era prosperado porque ele buscava a Deus em tudo. Buscar a presença de Deus, buscar a direção de Deus, faz com que nós estejamos caminhando realmente com confiança. Nós podemos aprender com esses três personagens aqui, com Esdras, com Moisés, com Davi também, com o próprio José do Egito e vários outros mentores, vários outros conselheiros aqui. E o nosso texto, ele diz que Esdras, ele buscou o seu coração, ele tinha um coração disposto para buscar a lei de Deus, mas o conhecimento apenas não passava de uma informação, ele precisava de algo mais. O texto diz que ele buscava, mas também ele procurava cumprir a lei de Deus. O cumprir aqui envolve agora a prática, né? O conhecimento, ele nos leva apenas à informação, mas a prática, ela nos leva a uma vida de comunhão, a uma vida na direção, uma vida na presença de Deus. Tem um presbítero lá na igreja, né, na igreja da Colinas, o Sr. Evadir, né, na igreja de Campestre, ele sempre usa essa expressão, né, e eu não me esqueço, ele fala, né, que muitas vezes vale mais a prática do que a gramática, ou seja, através da maneira como nós agimos, como nós nos comportamos, nós demonstramos realmente o conhecimento que nós temos, quem realmente nós somos, que somos pessoas tratadas, né, pessoas moldadas pelo Espírito de Deus. E uma outra coisa que Esdras havia disposto aqui no seu coração, né, além de buscar, de conhecer a lei de Deus, ele se preocupava em obedecer, ele se preocupava em cumprir e, finalizando, ele se sentia desafiado, porque aquilo que ele conheceu, aquilo que ele cumpriu, ele não queria que ficasse somente para ele, mas queria agora anunciar, queria levar isto a outras pessoas. E o texto diz que ele tinha então um coração disposto para ensinar a lei
de Deus. Quando nós aprendemos, quando nós buscamos realmente na palavra de Deus, nós temos este desejo de transmitir esta verdade a outras pessoas. Nós temos este prazer de estarmos ensinando esta palavra a outras pessoas, porque Deus, Ele enche realmente o nosso coração, Ele enche realmente a nossa vida de alegria, e esta alegria é algo que deve transbordar no nosso interior, é algo que deve transbordar no nosso coração, e nós vamos ter prazer, vamos ter alegria em falarmos disto para outras pessoas. E isto não é algo que nós vamos aprender somente durante os cultos, mas é algo que demanda uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus. O autor do livro ele ainda cita alguns outros exemplos de como nós podemos fazer isso de uma maneira melhor. E uma das coisas que ele fala é até o fato de nós termos às vezes uma agenda, de nós assumirmos o compromisso diário de leitura, de comunhão, de termos o coração disposto para aprender, para que Deus fale conosco através da sua palavra, mas também até mesmo de estarmos anotando alguns aspectos, alguns pontos importantes, que nós consideramos, para que isso não venha a ser esquecido, no decorrer do dia, no decorrer da semana, mas para que Deus venha estar trabalhando, isso no nosso coração a cada momento, e assim a gente possa ter esta alegria. A presença de Deus em nossas vidas, uma vida devocional, uma vida dia a dia na presença de Deus. Hoje nós falamos no aspecto da devocional, da comunhão, da busca. Tem outros que nós poderemos compartilhar em outras semanas também, que fazem parte da nossa vida devocional, como por exemplo a nossa vida de oração. Isso nós estaremos compartilhando em outro domingo, em uma outra oportunidade, mas hoje queremos enfatizar esse aspecto, da importância de buscarmos da presença de Deus na nossa vida, de estudo da sua palavra, e do prazer que devemos ter em cumprir e em ensinar a outras pessoas. Eu gostaria de estar finalizando, de estar encerrando nesta manhã, o nosso estudo aqui, orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, que Deus nos dê este desejo pela busca, pela leitura da sua palavra, e também lembrando de reforçar aqui o convite para que todos estejam à noite no mesmo canal, aqui conosco, para estarmos participando do culto e da celebração da ceia, um momento de comunhão com a igreja. Que Deus abençoe, tenham todos um bom dia, um bom domingo, e até a noite, quando nós estaremos participando da ceia. Eu vou estar orando neste momento para encerrarmos. Pai de amor e bondade, agradecemos a Deus porque nesta manhã tão ensolarada, Deus, tão abençoada, temos o privilégio, temos a oportunidade, Deus, de estarmos falando, Deus, de estarmos na Tua presença, buscando, aprendendo da Tua palavra, sendo ensinados, Deus, e instruídos. É o melhor alimento, Pai, que podemos ter, Deus, realmente para o nosso espírito, Deus, a comunhão, a leitura da Tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, a vida dos amados irmãos da igreja, Deus, durante este dia. Se com a Tua presença sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.
precioso por nós, ó Deus. E por isso, ó Deus, nós somos felizes, porque sabemos que um dia iremos morar na Tua glória, Pai. Lugar que é separado para aqueles que Te amam, para aqueles que confessaram Jesus como Salvador. O pão vivo que desceu do céu, que alimenta as nossas vidas e que faz diferença no nosso ser, ó Pai, e que nos fortalece para estarmos firmes no Senhor a cada momento, sabendo, ó Deus, que no Senhor o nosso trabalho não é vão e que um dia teremos a recompensa junto ao Senhor, ó Pai. Obrigado mesmo por esse momento de louvor e adoração, ó Pai, e que o Teu povo também esteja adorando, mesmo nos dias difíceis que estamos vivendo, ó Pai. Que o louvor esteja sempre presente na vida do Teu povo, no nome de Jesus.